Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Klema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Já deixo o nosso clássico recado na abertura para você, advogado, que ainda não começou a ter uma presença digital, ainda está dependendo muito de clientes, de indicação de clientes, né, para conseguir novos clientes, ou até já começou ali a dar uns primeiros passos, mas vê que dá para melhorar, não deixa de acessar o link que está na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar a acelerar a sua expansão da carteira de clientes de forma ética, com previsibilidade. Então, dá uma conferida lá. Recado dado, hoje nós vamos falar um pouco sobre vendas, negociações, até porque não adianta nada a gente no marketing gerar um caminhão de oportunidades e não conseguir transformar essas dúvidas jurídicas em honorários, transformar esses contatos em contratos, transformar o curioso em um cliente. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre dicas ali também para conduzir as reuniões na advocacia e para nos ajudar nesse bate-papo, contamos com a doutora Natália Pimentel, que é empreendedora, especialista em direito tributário e vai compartilhar hoje conosco sobre a jornada dela, algumas dicas práticas, erros, acertos, enfim, fica à vontade, Natália, para cumprimentar os nossos ouvintes e também se apresentar da maneira que você mais gosta, para a gente já começar esse nosso bate-papo aqui. Bacana, bacana. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, já que é gravado, né, pessoal? Muito prazer, meu nome é Natália Pimentel. Antes de mais nada, agradecer aí, Jean, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que eu sou suspeita, mas eu gosto muito, falo muito sobre isso no meu Instagram, vivo isso na minha advocacia, né? Eu pedi demissão lá em 2020 para empreender na advocacia. Foi quando eu me deparei com essa realidade aí que você falou, quando você falou da Bonafide, né? Os clientes não chegam, as indicações quando não vêm Sim. deixam a gente preocupado. E eu comecei a estudar sobre esse tema lá atrás, me apaixonei e sigo falando sobre isso até hoje. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. E até conta um pouco da sua jornada, de certa forma recente, que você trabalhava como associado em um escritório, resolveu E abrir o próprio escritório, enfim. Conta um pouco como que foi essa trajetória, essas dificuldades que você teve, né, e como que estão seus números hoje, como que está a sua advocacia hoje. Fica à vontade para compartilhar com o pessoal aqui. vamos lá, com todo prazer. É uma história que, enfim, me orgulho muito, mas teve alguns perrengues, viu. Trabalhei, né, em grandes estruturas, em grandes escritórios de advocacia por algum tempo aí, tanto desde o estágio, assim, acho que eu comecei a estagiar no terceiro semestre, e aí nunca mais parei, já me formei, eh, associada de um outro escritório, ali permaneci por algum tempo, quando eu percebi que eu não seria feliz. Eu tenho um tino muito empreendedor, assim, que fala, tenho muita vontade de fazer algumas coisas de acordo com as minhas crenças, os meus valores, e quando você trabalha, né, pelo nome de outra pessoa, você não consegue inovar em alguns aspectos, e aquilo passou a me incomodar e eu decidi pedir demissão. Pedi demissão no meio da pandemia, em agosto de 2020. Eu recebi ali a participação de lucros que serviu de minha reserva de emergência. Minha mãe é psicóloga, meu pai é vendedor, não tenho nenhum advogado na família. E comecei essa jornada, assim, do zero, sem ter ninguém para me indicar, sempre segmentada ali na área do direito tributário. Então, nunca quis expandir para outras áreas, permaneço até hoje só atuante com isso, meu escritório, né. E, enfim, comecei lá atrás, muitos erros na jornada, no caminho, né, só que não tinha outra opção, a não ser dar certo. Então, desde lá até hoje, então meu escritório ele expandiu absurdamente, né. Eu falei até esses dias, eu fiz essa conta para eu fazer um post no Instagram, acho que no primeiro ano de advocacia empreendedora, eu faturei 18 vezes mais do que eu faturaria no escritório se eu tivesse sido promovida, porque aqueles números que eu falei que eu ganharia, era um salário maior do que eu recebia. Caramba, Então impressionante. mas não foi uma jornada retilínea. Óbvio que hoje, quando a gente conta, parece, né, que é só ascensão, mas tiveram muitos erros e acertos nesse meio do caminho. Quando a gente conta, né, essa jornada, ela parece muito bonita, parece que é só ascendente, mas quando a gente olha de perto, não é assim. Tem dias bons, dias ruins, meses difíceis. Tive muita porta batida na minha cara antes de eu começar a ouvir alguns sims. E hoje em dia enfim, minha advocacia ela é muito estruturada, graças a Deus, eu atendo grandes empresas, eu hoje em dia escolho as demandas que eu quero servir, que eu quero atuar. Tenho um escritório com colaboradores, enfim, que está
em constante evolução, compartilho inclusive muito sobre a minha trajetória todos os dias no Instagram. E, enfim, hoje em dia eu ensino outros advogados, né, a conseguirem alcançar o que eu alcancei. E por ter percorrido essa jornada, né, por ter saído do zero, por conhecer então o que é que fez eu chegar no patamar que eu estou hoje, que pode ser um patamar um passinho depois do que de outras pessoas, mas é aquela questão, né, uma constante evolução que a gente está aí buscando. Sim, com certeza. E vamos aprender muito nesse nosso bate-papo hoje aqui. Até uma coisa que me chamou a atenção é que você era associada em um escritório e falou: agora vou ter o meu próprio escritório. E uma das tentações que os advogados podem ter é, por exemplo, puxa, eu gosto do tributário, já atuo no tributário, mas vou abrir meu próprio escritório. Agora não vou poder escolher cliente, né. O que aparecer, ó, caí de moto, pego. Ó, eu sou policial aqui, tá, opa, minha especialidade, né. E vai abraçando o mundo, na ilusão de que vai entrar um dinheiro, né. Vou começar assim, aí depois sim eu me especializo, né. E na verdade, o meu ponto de vista nisso é um baita tiro no pé. Porque Sim. você está amarrando uma bola de ferro no seu pé justamente, porque cada novo caso você vai ter que estudar toda aquela matéria específica que você não domina, não vai ser o melhor, o mais relevante, a melhor entrega ali para o cliente, e talvez você vai precificar errado, vai pagar para trabalhar, mas vai ter essa ilusão de que tá entrando alguma coisinha, né, no caixa ali, né. Então, qual que é o seu ponto de vista, sobre essa questão ali de se eu me especializar, eu não vou estar deixando dinheiro na mesa por não pegar as outras áreas, né. O que você diria para esse advogado que ainda quer ter essa atuação mais generalista? Bom, Jean, meu ponto de vista está muito alinhado com o seu, mas eu também compreendo que é uma visão, assim, da maioria dos advogados que são recém-formados. Quando as pessoas me perguntam a respeito desse tema, né, eu gosto de fazer uma analogia. Pensa em um médico. Se você tá com problema no coração, você vai buscar o clínico geral ou o cardiologista? Você vai se sentir mais seguro de, perguntar alguma coisa específica para um generalista ou para uma pessoa específica da área? O que acontece é que as pessoas têm a falsa, né, ilusão, tem uma ilusão, na verdade, de que esse é o Uhum, caminho que vai fazer com que elas consigam, de fato, alcançar algum patamar financeiro, mas elas estão patinando, de fato. Elas estão ali, atirando para todos os lados, não estão criando, o nome delas, né, na verdade, construindo a autoridade delas em nenhum tipo de segmento. E quando você, vende para todo mundo, a verdade é que você não vende para ninguém, né. E aí quando você escolhe segmentar, então você escolhe, se posicionar em uma área de atuação, o que vai trazer de consequência para essa decisão é o fato de você conseguir ir agregando valor para sua atuação. A percepção de valor sobre o teu serviço vai aumentando, aquele cliente vai se sentindo mais seguro, ele compreende que o especialista, ele de fato é um profissional mais valorizado. O que acontece quando o advogado ele decide, né, ser generalista, é ele cair naquela batalha de preço, naquele uhum. leilão, porque ele não sabe qual é o diferencial dele. Se ele é uma pessoa que não é especialista, mas vai estudar sobre o caso ali, vai atuar de alguma forma, o vizinho dele faz a mesma coisa e está cobrando mais barato, aí ele no desespero, porque a pessoa, né, que escolhe ser generalista, geralmente está ali com a sensação de afogamento, né, eu não posso deixar nada passar, e aí no desespero vai ali abaixo os honorários, e aí ele mesmo está matando a percepção de valor sobre o serviço dele. Então, o caminho é inverso. Não é que, e aqui eu queria fazer um adendo, eu acredito que você não possa pegar nenhuma outra área, que não aquela que você escolheu seguir. Mas o que é que eu falo muito para os meus alunos? É muito a questão de posicionamento. Eu penso que você deveria escolher se posicionar em uma área de atuação para que você consiga, de fato, né, depositar a sua energia, tanto para você desenvolver a sua habilidade técnica, estudando sobre essa área que você escolheu, mas também a sua, digamos assim, energia de prospecção. Você vai depositar a sua energia de prospecção em um lugar só. Mas, se no início, poxa, você está no início, está sendo difícil, surgiu uma demanda que você já tem habilidade, que para você não vai demandar muito tempo e muita energia, tudo bem você pegar um contrato que você já sabe mais ou menos como vai ser realizado, não vai te tomar tanto tempo, vai te dar aquele alívio, você faz ali dentro da sua gestão de tempo.
essa demanda de modo que não impacte no seu projeto principal, que é a construção da habilidade técnica na área que você escolheu seguir, e a questão da prospecção dos clientes que você deseja, você faz, mas você não se posiciona como um faz-tudo. Uhum. Senão, você não vai conseguir se destacar, é o meu ponto de vista. Não, exatamente, porque você atrai aquilo que você comunica. Então, se posicione como especialista e o posicionamento como especialista te permite uma atuação generalista, só que esse generalista não em algo que, puxa, nunca vi essa matéria, esse tipo de ação, vou ter que estudar um monte de jurisprudência, um monte de decisões, não, aí recomendo não pegar mesmo, mas é algo que, eu já fiz um parecido, já não, claro, absorve, só que não comunica isso aos 7 ventos, né. Então é uma transição, né, esse posicionamento aí como especialista. E até uma das grandes questões ali que eu vejo são, advogados que são excelentes, né, tecnicamente, só que eles às vezes ficam andando em círculos justamente por questões que não têm a ver com o direito. A parte do direito tá nota 10. A matéria, show, né, a petição, a audiência, tudo eles mandam bem pra caramba. Mas a questão é justamente isso, vou passar uma proposta ali, 10.000, não, mas 10.000 é muito, 5 tá bom, ele mesmo já se diminuiu. Aí a pessoa, o cliente fala assim: "Não, não, 5 eu não consigo, 3 à vista". "Ah, tá bom, beleza, então vai ser 1.000 à vista esse mês, daqui 60 dias, daí 1.000 à vista daqui tantos meses e 1.000 quando sair a decisão lá", assim, né. E no desespero, e aí, enfim, por não saber vender. Literalmente isso, sabe fazer, mas não sabe vender. Você percebe que isso é uma dor dos advogados ainda hoje? A maior, no meu ponto de vista. Eu tenho uma percepção a respeito desse tema que é a seguinte: nós passamos 5 anos na faculdade de Direito, aprendendo ali sobre doutrina, legislação. Quando a gente estuda sobre o código de ética, a palavra, né, mercantilização da profissão junto ali Uhum. com vendas, a gente meio que tem medo de falar sobre vendas, né, quando a gente sai da faculdade. É como se realmente fosse errado você convencer alguém, você prospectar, você, na verdade, aliciar, enfim, a gente tem medo, né, dessa palavra no início. Mas aí, a gente pensa que a gente vai conseguir cobrar, né, mais honorário se a gente for o melhor. Então, entre uma pós-graduação, aí entre outra, aí faz um curso, aí compra um livro, e aí vira isso que você falou, um monstro tecnicamente incrível. Só que, o que é vender, na verdade? Primeiro ponto, porque eu penso que os advogados devem perder, e hoje eu vejo um movimento muito positivo nesse aspecto, lá atrás não era muito assim, hoje em dia as pessoas falam muito sobre isso, vender na advocacia, né. Mas eu acredito fortemente que o advogado ele não deve ter medo disso, porque o que é vender? Nada mais é do que você ter a capacidade de convencer o seu cliente que você é tão bom quanto você sabe que você é. Tudo bem que você é excelente, você tem pós-graduação, só que você não vai ser contratado se você enviar o seu currículo para o seu cliente. Você não vai ser contratado porque você vai explicar para o seu cliente que você é a melhor opção para fazer esse tipo de ação e explicando ali o rito processual. Não vai ser isso que vai convencer ele. E aí, o que acontece é justamente isso, o advogado muito, muito bom tecnicamente, que acaba ficando frustrado com a profissão, culpando a advocacia, dizendo: "Ah, a advocacia está saturada, não dá dinheiro, olha Uhum. para mim aqui, tenho tanta capacidade técnica, mas os clientes não valorizam". Eu puxo muito a orelha dos meus alunos quando eles falam assim: "Ah, mas meu cliente não valoriza o meu serviço". E aqui eu queria deixar uma consideração a respeito disso. É você que tem que aprender a despertar o desejo no seu serviço. Você que tem que saber fazer com que o seu cliente perceba o valor do seu serviço. E você só vai saber fazer isso se você souber vender. Porque, repito, saber vender é você basicamente ter a habilidade de convencimento, de demonstrar aquilo que você sabe. E já eu acredito, eu vejo, na verdade, que existe um estereótipo muito negativo em torno dessa ideia de vendedor. E não é nem só na advocacia. As pessoas têm vergonha de Sim. vender, acham feio, acham errado. E aí, o que acontece é que você não olha para um pilar que é super importante, para que você consiga de fato, entregar aquela transformação que você é capaz de gerar na vida da pessoa. Eu sou, na verdade, eu levanto a bandeira oposta, não é que vender é errado. Você não aprender a vender é egoísmo da sua parte, porque se você é tão bom, você é capaz de transformar a vida de uma pessoa, e se você não vai se preocupar em aprender a vender, como é que você vai convencer ela disso? Ela vai pegar um advogado muito pior, e aí você não vai ter ajudado uma pessoa que realmente vai precisar de você. Então, Sim. é você fazer as pazes com essa ideia de: "Poxa, deixa eu olhar um pouquinho para esse pilar, deixa eu ver como é que se faz". Porque quando você aprende, é algo assim que é libertador.
eu acho que é a libertação que a pessoa precisa para viver de uma maneira, assim, satisfeita. Sabe aquela sensação de realização profissional? Você alcança quando você aprende a despertar o desejo sobre o seu serviço e demonstrar para o seu cliente e para as pessoas que estão ao seu redor o valor que tem naquilo que você faz. Sim, com certeza. Uma coisa que você falou é muito comum no mercado, né, de vendas, até acontecer isso, eu tô procurando uma vaga de emprego, pode ser qualquer coisa, pode ser até vendas, é como se fosse É, pode ser até o de que tá que sobra, até de né? vendedor, né. E hoje, depois de entender muito entender muito não, mas entender um pouco sobre vendas, quando a pessoa fala assim: "Ah, eu sou vendedor", eu já até quase peço um autógrafo. "Sério, você é vendedor? Caramba, eu já sou seu fã. Por você falar que é vendedor, já sou seu fã", porque você é um cara, ou um homem ou mulher, enfim, que é forjado ali a receber muito não, e isso não roubar sua energia, a insistir, a vencer objeções. Cara, nada te para mesmo. Se você é vendedor, poxa, parabéns, você é uma pessoa acima da média aí, né, muito resiliente. Então, há uma mudança, né, dessa percepção do que é realmente um vendedor. E para o advogado, uma coisa que eu vejo também, que é a grande dificuldade, também falando já de precificação, de honorários, elaboração de uma proposta, né, é que dificilmente alguém vende aquilo que não compraria. Então, se o próprio advogado fala: "Puxa, eu vou fazer uma proposta lá, 10.000, não, 10.000 é muito", pronto, já não vai vender. E aí, ou até ele já pratica um honorário hoje: "Ah, hoje eu cobro 3.000 para fazer tal produto aqui", e falar: "Ah, alguém te pagaria 10? Não, jamais alguém me pagaria 10.000 para isso aí. Mas você tem essa proposta?". Não. Então realmente, não, a proposta nem existe, como que alguém vai te pagar 10.000 se a proposta nem existe, né. Até falei isso no outro episódio, reitero aqui para trazer essa discussão, e muitas vezes o bloqueio de cobrar mais, de ter melhores clientes, tá na sua própria cabeça, tá na cabeça do advogado. Então, hoje, você teria talvez alguma dica para os advogados que estão nos acompanhando, como que poderia elaborar uma proposta de honorários com honorário que seja positivo para o advogado e também atraente para o cliente ao mesmo tempo? Vamos lá. Esse tema é um pouquinho denso aqui, eu tenho 1000 coisas para falar Ó, sobre isso. vamos lá, estamos com o tempo. Não, Jean, dica eu não vou ter, mas eu vou propor a você, advogado que está nos assistindo, uma linha de raciocínio, tá? Eu penso, primeiramente, o segredo não está na etapa da proposta. A proposta é a consequência. Você tem que ter feito todas as etapas anteriores do processo do funil de vendas de uma maneira muito excelente, digamos assim, tá? E o primeiro ponto é o medo de cobrar, entre muitas aspas, caro demais, é quando você não consegue enxergar o serviço que você oferta como de fato um, um mecanismo de transformação na vida do seu cliente. Porque se seu cliente chega para você com uma notificação de um débito tributário, dizendo que quer te contratar, e você vende para ele uma defesa, você vende para ele o quê? Uma exceção de presecutividade, um embargo da execução, uma defesa na execução fiscal? Você está vendendo um papel, você está vendendo algo que ele pode pegar na prateleira de um outro escritório, né? Mas, se você demonstra para o seu cliente, primeiramente, né, antes do que você quer saber, do que você vai fazer para resolver, do como você vai fazer para resolver. Ele não quer saber isso. Ele não quer saber se você vai fazer um mandado de segurança, uma exceção de prosecutividade, um embargo da execução fiscal. Você vai resolver o problema dele. Então, quando você demonstra para aquele cliente, antes de mais nada, que você enxerga o problema dele, ponto um. Ponto 2, e um dos mais sensíveis e importantes, eu acredito, na condução de uma reunião, é você trabalhar a percepção do problema na cabeça do seu cliente, ou seja, você fazer com que ele perceba o problema do tamanho real que ele é. Porque você é advogado, você sabe todos os riscos que envolvem, eu estou dando aqui o exemplo de execução fiscal porque é da minha área, mas podem traduzir para a área de vocês. Nós, advogados, sabemos todas as consequências que podem vir de algum tipo de situação que ele esteja passando. Ele está com um papel de uma notificação falando em 3 linhas, dizendo que ele deve, mas ele não sabe o risco de fato que está envolvido naquilo. Ele não sabe o impacto que aquilo pode levar na vida dele, dentro da casa dele, sabe? Para a família dele, para o sonho dele, a visão que os funcionários dele vão ter sobre ele. Poxa, é algo delicado.
E aí quando você faz essa comunicação e você demonstra para ele que você vai ser capaz de solucionar o problema dele, você não está vendendo um papel, Uhum. você não está vendendo uma petição que ele pode pegar em qualquer prateleira. Primeiramente, você está demonstrando para ele que ele pode contar com você. Ele pode confiar em você, que você vai tirar o problema do colo dele e você vai colocar no seu. E fica tranquilo, porque eu vou resolver e você pode dormir em paz hoje. Pode chegar em casa feliz, pode falar para sua esposa que agora o problema está na mão de quem vai resolver. E aí, você, com isso, consegue aumentar. Isso é uma das formas de você aumentar a percepção de valor. Quando você demonstra a transformação que você vai gerar na vida do cliente, Uhum. certo? E aí, essa questão da precificação, então, quando você me diz: "Ah, Natália, como a gente envia uma proposta com honorários fartos?". O segredo, na verdade, está na etapa 3 do funil de vendas, que é a etapa da apresentação. Existe uma riqueza, Jean, tão grande na forma pela qual você conduz a reunião com o cliente, que é ali que vai dizer o que ele vai pagar ou não vai pagar para você. Porque quando você é capaz de despertar o desejo na sua contratação, então isso é uma orientação que eu dou muito para os meus alunos. Na minha reunião, eu não falo sobre preço. Meu cliente entra e sai do meu escritório sem saber quanto é que vale meus honorários. Eu mando a proposta depois. O momento da reunião é o momento de despertar o desejo na minha contratação, de ouvir o meu cliente, de perguntar o que ele precisa de mim e de mostrar o porquê ele precisa de mim. Ele vai sair do meu escritório querendo me contratar e pensando: meu Deus, quanto é que deve ser para contratar esse advogado? E aí você elabora uma proposta de honorários que, se eu pudesse dizer aqui alguma coisa que vocês possam aplicar de maneira prática, né? Na proposta de honorários, tragam os benefícios da sua contratação. Então não coloquem uma minuta de defesa, uma minuta de contrato. Não coloquem isso. Coloquem ali os benefícios da sua contratação. Qual é a segurança que você vai gerar? Qual é o risco que você vai afastar? Qual é o benefício que você vai atrair? O que é que isso vai trazer de impacto na vida daquele cliente? Faça uma proposta bonita, beleza vende. Então, faça uma proposta impactante, não mande o preço solto no WhatsApp, assim, escreva o valor e mande. Os Uhum. detalhes, eles comunicam muito. Então, para você fazer uma advocacia que chamam, né, de high ticket, de você conseguir cobrar um alto valor, você tem que cuidar dos detalhes e, enfim, é uma infinidade de pontos, mas eu acredito que se eu pudesse dizer a condução da reunião e essa, demonstração para o cliente de que é mais do que um papel solto, assim, sabe, é de Sim. fato essa relação de confiança que ele vai construir com você. Excelente, excelente. Várias dicas, eu até fui tomando nota de algumas questões aqui. Eu sempre bato na tecla que até proposta você não envia, proposta você apresenta. Muitos advogados sujam um documento no Word, sujam um papel e enviam, né? Ah, sujei um papel, escrevi um número e enviei, né? Se você for só um dos papéis na mesa, o cliente vai pegar aqueles papéis, vai colocar um do lado do outro ali. Ah, esse aqui é 10, esse aqui é 8, esse aqui é 3, né. Pronto, você Virou commodity. você tá só você tá contribuindo com essa advocacia do camarada ali que tá cobrando 3. Você tá ajudando, né. Mandar uma proposta dessa é ajudar o cliente a contratar o seu colega. Então você tá fazendo um bom trabalho ali ajudando o colega fazendo um negócio desse. Mas se você quer que o honorário vá para você, você não vai apresentar um orçamento da oficina, né, alinhamento, balanceamento, troca do óleo, X mil, né. Não é isso, né, não é sobre é sobre a transformação que você vai causar no seu cliente. Então, ele vai ter um problema, trabalhar muito bem a implicação desse problema. Ele recebeu uma Isso. notificação, agora qual que é a implicação? Então, Uhum. é literalmente assim, tá com tá com uma faca cravada ali, é o advogado pegar e torcer mesmo. É porque é para doer mesmo, essa dor aí, não, você não viu nada, seu cliente, ó, vou torcer mais um pouco para você ver do que a gente está falando, né. E ele despertar urgência, falar: "Nossa, o negócio pode ficar muito pior", porque a situação dele, eu sempre falo isso, o cliente está no ponto A quando ele te procurou. Se ele não fizer nada, recebeu a notificação, tá com problema lá, ele vai para o ponto B, beleza. E te contratar, ele vai para o ponto C. Então o ponto B tem que ser terrível, tem que ser terrível. Não fazer nada, né, ó, o quanto depois custa te contratar, é uma coisa, e quanto custa não te contratar? As implicações, o que que isso aí pode desenrolar tem que ser terrivelmente pior, né. Então o advogado tem que ser um especialista, né, um expert em fazer perguntas inteligentes,
E isso existem métodos, né, métodos de não é lábia, né, existem métodos, né, até essa questão do problema e implicação, né, é da Sim, metodologia do Spin Selling, você vai entender isso. a situação do Eu ia falar cliente, o sobre esse problema, a implicação, e aí casar ali com a necessidade. Cada letrinha, né, S, P e N, é isso. através de método, né, então o advogado que está nos ouvindo e não nossa, eu nunca ouvi esse termo, né, está no lugar certo, porque é aqui que você vai aprimorar a sua habilidade comercial, né, esse despertar aí, vamos trazer algumas dicas aqui. Mas só para eu entender, então você primeiro causa um encantamento, um desejo no cliente, e aí valor é só talvez uma outra reunião só para falar do valor? Não, na verdade, como é que eu faço, né? Quando o cliente senta na reunião comigo, eu faço a condução ali, eu utilizo o método SPIN também, mas eu criei Legal, até um método, né, um script de vendas que eu sigo e passo também para os meus alunos sobre isso, e o SPIN tá ali referenciado, legal. porque é incrível essa metodologia, gostei muito desse livro. E a gente faz a condução aqui, eu faço a condução toda da reunião falando da contratação. Não é que ele vai sair sem saber que ele vai ter que me contratar, ele vai saber que ele vai ter que me contratar. Só que em algum momento, quando ele pergunta assim, doutor, e aí, como é que a gente faz para começar? Quanto é que são seus honorários? Aí eu falo literalmente isso, falo, meu amigo, fique tranquilo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você aceita que eu conduza seu caso? Você quer que eu seja sua advogada? Quer que eu pegue sua mão e ande com você aí para resolver esse problema? Se você quer, fica tranquilo. Problema, valor não vai ser problema, a gente vai se ajustar, a gente vai resolver esse caso aí. Fique tranquilo. Quando eu mando a proposta, ele olha para aquilo e eu mando fresca, assim, saiu da reunião, o cara tem que estar fresco. Hum, Aí entendi. você manda no mesmo dia ou no máximo, assim, no dia seguinte, se foi, por exemplo, à noite, aí você manda no dia seguinte, no turno da manhã. E aí você manda para ele isso. Então eu não faço apresentação de proposta. Eu envio depois de ter feito a reunião e ter despertado esse desejo nesse encontro. E eu queria só Entendi. fazer uma consideração, que você falou algo muito rico, e eu acho que vale a gente trazer isso aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Quando você fala de pegar a faca e cravar ali no cliente. Porque qual é o ponto? Existem vendas de alto custo, né? E existem vendas assim, você compra um lápis. Nada disso, um vendedor de lápis não precisa desenvolver Sim. tanto nenhum tipo de problema do comprador, tá? Agora, se a gente está falando de uma venda maior, que pressupõe o início de um relacionamento, então o seu cliente ele não está contratando um serviço, ele está pagando para iniciar um relacionamento com você. Então você tem que perceber que você tem que humanizar ali a condução daquela reunião também. Porque ele não está contratando um produto frio. Ele está contratando a pessoa que vai estar ali para resolver algo que está angustiando ele, porque advogado é resolvedor de problema. Então, tem uma dor ali. Tem uma dor. Geralmente, assim, tributarista até consegue ver alguns benefícios, e tem outras demandas, tem outras áreas Uhum. também, né? Que você consegue trazer algo de positivo. Mas, via de regra, advogado está vinculado muito ali à dor, à situação difícil e tudo. Então, quando você vira para o seu cliente, e quando o Jean diz, né, de cravar a faca, no livro eles dizem, inclusive, que é você aumentar a percepção do problema para que o peso do custo ele fique equilibrado na balança. Porque se o custo é alto, mas o problema é pouco, a balança fica desequilibrada. Então você tem que aumentar, não é enganar seu cliente, mas é porque ele não sabe eventualmente o tamanho do risco que ele está correndo. Então vou dar um exemplo bem rápido aqui, um débito tributário de uma pessoa jurídica. Pronto, o cliente chega para mim, ele tem uma empresa, ele deixou essa empresa lá, abandonou e ficou com débito tributário e recebeu uma notificação de execução fiscal, uma citação de uma execução fiscal. Quando ele chega até mim, ele acha que ele tem um problema pecuniário de um processo judicial de uma empresa que ele largou ali, abandonada. Ele não sabe que, primeiramente, apesar de o débito, a mera inadimplência de um débito lá de uma pessoa jurídica não vai poder ser imputada a responsabilidade do sócio, apesar disso, ele não sabe que existe uma súmula do STJ que diz que esse abandono, essa dissolução irregular, permite a responsabilização pessoal do sócio. Então, primeiro, não é mais só responsabilidade pecuniária da empresa que. Ele fala, doutora, mas não tem nenhum imóvel aqui nela, não. Tá, mas aí você pode ser responsabilizado pessoalmente, do ponto de Uhum. vista pecuniário. Além disso, ele não sabe que pode haver ICMS declarado e não pago. Tá, isso é crime. E se você tiver a responsabilização penal? Como é que vai ser? Como é que vai ser você estar na sua casa, dormir um belo dia, você receber ali uma É. necessidade de responder ao inquérito policial? Então, não é que você está enganando o seu cliente, mas você está aumentando a percepção do problema, que quando ele chega, ele acha, tem um processo de uma empresa que eu já abandonei, só vou ver o que é. Quando ele sai, ele fala, meu Deus, eu posso até ir preso. Você não inventou nada.
mas você traduziu um problema que ele vive, aumentou a percepção do problema e, com isso, equilibrou o valor do custo. Então, você acha que uma pessoa que chega pensando que vai contratar alguém para defender algo de uma empresa que não existe mais, e uma pessoa que vai contratar alguém para, meu Deus, livrar ele, garantir a liberdade dele, garantir a casa que ele mora, porque a gente sabe que o fisco tenta de tudo, né? Apesar de, enfim, não poder fazer nenhum tipo de constrição em relação a isso, mas ele sai pensando, meu Deus, eu preciso contratar logo, eu preciso contratar ela, ninguém nunca me disse isso. Uhum, sim, Então, é mais ou menos isso, né? exatamente. Muitos advogados até desfazem a venda, porque às vezes o cliente chega: doutor, olha só, eu recebi aqui uma intimação, tal", e aí o advogado: "Ah, não, fica tranquilo, a gente tem 15 dias ainda para ver isso aí, não, isso é não, fica tranquilo, não", pronto. Diminui a importância. Ao invés de falar: "Não, não, justamente a gente precisa fazer, você consegue um encaixe hoje na sua agenda para a gente já ver isso aí? Isso é importantíssimo, vamos fazer", né. Então, Tem que eh ficar atento. são técnicas, né, dizem assim, e eu preciso explicar bem essa frase também, que o vendedor bonzinho não vende. Não é que você vai ser mal, que você vai trapacear, que vai ser o cara que vende o pente para o careca, não, não é isso. Isso aí, em primeiro lugar, já não é vendedor, porque você está empurrando algo que a pessoa não precisa, então não é vendedor, né, então já não tem a ver com vendas. Mas essa questão de o ser bonzinho não vende, é que você precisa ser intencional. Se você quer o contrato, se você quer o honorário, você não pode deixar o cliente: "Não, no seu tempo, senhor cli não, você que procura. Não, tranquilo, vê lá e você me liga". Não, você não está brincando de ser advogado. Então você precisa ter uma postura profissional, inclusive quando a gente está falando nesse mérito dos fechamentos, do contrato, da venda, da petição assinada, do contrato assinado, né. Então, você não pode ser bonzinho no sentido de ser frouxo, ser mole. E você vai muitas vezes ter que ter posturas que vão exigir estômago, vão exigir coragem para vencer rejeição, para vencer o medo de falar um não, de colocar o elefante branco ali na sala e falar de temas difíceis. Então, por isso que vendedor, quando eu falo que a pessoa fala: "Ah, eu sou vendedor", eu falo: "Nossa, te admiro". Tem muita gente que é tirador de pedido e fala que é vendedor. É, Tem isso também. Mas o cara é que isso. que é vendedor mesmo, caramba, admiro demais, admiro demais. E uma das grandes dificuldades das vendas, né, de desenvolver essa habilidade insegurança, medo, e até falando de tributário, que é uma área muito desafiadora, né, por ser muito extensa, muitas mudanças, tem que estudar muito, tem que ser bom mesmo, né, literalmente, tecnicamente, tem que ser muito bom para atuar com tributário, é uma área realmente muito desafiadora. E também de muitas oportunidades, sem sombra de dúvida, né, tem os ônus e os bônus. E eu vejo que também muitos advogados, eles têm medo de serem ali surpreendidos por talvez alguma pergunta, mas se nessa reunião o cliente me fizer uma pergunta e eu não souber responder na hora, né. Você teria alguma dica para ajudar os advogados que estão nos acompanhando nesse sentido? Pessoal, desmistifiquem esse medo. Vocês não são Google, nem enciclopédia. Então, assim, é natural, mesmo se você estiver diante do maior jurista, e se chegar um caso, né, muito peculiar, ele vai precisar analisar aquela situação concreta. Então, é muito da forma como você reage a uma pergunta que você não vai saber responder no momento. Por quê? Se você passa insegurança, então se você já me pergunta alguma coisa que eu não sei, e eu me retraio, e eu começo a gaguejar, começo a ficar demonstrando nervosismo e Uhum, amadorismo, isso comunica negativamente. Agora, se o cliente me pergunta alguma coisa que no momento eu não vou ter a resposta, e eu com muita naturalidade eu digo: "Não, perfeito, tomei nota aqui, eu vou precisar analisar esse caso específico, ver como é que está o posicionamento recente aí da jurisprudência, te dou um retorno em relação a isso, mas fica tranquilo, essas questões a gente". Então, se você conduz de uma forma natural, tá tudo bem. Então, assim, é muito o medo, o advogado que tem tanto medo, ele lida tão mal com isso, porque ele passa esse nervosismo na hora que a uhum, pergunta. Então é assim, gente, a gente não tem como saber de tudo. Então, assim, vai chegar um momento, uma situação, a gente sabe que o direito não é apenas a letra fria da lei. Às vezes tem um caso que você não vai saber exatamente como é que vai encaixar ali. Você vai ter que analisar, entendeu, a situação fática. Então é aquela
enfim, é a questão de você encaixar a vida real, a legislação, ao que diz ali, para você conseguir trazer esse resultado para o seu cliente. Então, se você conseguir conduzir de uma maneira muito tranquila, vai ser muito bem percebido pelo seu cliente. Exatamente. Eu costumo dizer que a insegurança ela é contagiosa. Então, não é o que você responde, mas muito mais importante é o como. Porque uma coisa é você responder certo, mas gaguejando, travando, né, e o cliente a insegurança que estava em você passou, como se fosse Sim, uma gripe. Passou, é o vírus. Puxa, agora eu que estou inseguro, né. Gaguejou, travou, será que é isso mesmo? Que você pode dar a resposta certa, exata, né. Ia passar na prova da magistratura essa sua resposta. Se fosse escrita, talvez. Mas talvez na uhum, comunicação ali, frente a frente, numa videochamada, por áudio, enfim, não deu aquela o seu corpo manifestou uma insegurança e passou essa insegurança, o cliente pegou, né. E aí você pode perder o negócio ali. Então é muito pode. melhor você responder com muita segurança um "não sei", mas com segurança, com, assim, tranquilidade total, né. Falou: "Olha, senhor cliente, eu preciso isso que você comentou mesmo, né. Eu vou verificar para você, pode deixar, vou verificar porque ocorreu algumas mudanças nesse sentido, tal, vou pegar uma informação atualizada para não te passar nada desatualizado aqui, fica tranquilo, vou ver para você, tal", mas continuei, ó, dominando a reunião. Dominando, tranquilo, seguro. Então essa que é a grande moral da história. Você pode responder com segurança que você não sabe, né. Mas Exatamente. eu não faço a menor ideia. Não, mas o que você vai ver, né, exatamente, né, porque essa insegurança acaba sendo, eh, contagiosa, né. Bom, e o assunto de vendas, nossa, se puder, eu fico ainda, horas falando aqui, né. E já caminhando mais para o final do nosso bate-papo aqui, talvez falar sobre erros, principais erros aí que os advogados cometem aí na condução de uma reunião. Eu já cometi vários, né. Já começar já passando slide, né, e enfim, e fazer algumas perguntas que não tem nada a ver, né, fora de contexto, e enfim, muitos erros, né, que com o tempo você vai entendendo, que é importante você ter um rapport com o cliente, para ele descruzar os braços, né. Quem nunca ouviu o que é rapport, né, já fica aí uma estratégia, não vou explicar agora a origem, né, que veio lá do francês e tal, mas enfim, é uma estratégia para você quebrar o gelo, né, para o cliente, descruzar os braços, ter menos atrito, para ele gostar de você, para depois comprar de você. Então, alguma Uhum. similaridade, alguma questão, puxar um papo ali antes e entender o perfil do cliente, se ele quer falar mais sobre isso, esticar o papo ali, se ele já quer ir direto para os números, é um perfil mais analítico, não quer muita conversa ali, né, já entender isso também e se moldar conforme o cliente. São técnicas, né, que a gente vai aprendendo com o tempo. "Ah, Jean, mas eu tenho que ser fingido? Eu tenho que ser alguém que eu não sou nessa reunião?" Não, você só vai ser intencional. Eu sempre dou o exemplo do velório. Você pode ser brincalhão, comunicativo e tal, mas chegou no velório, você vai ficar mais contido, porque o ambiente pede esse comportamento, né, de vou ficar mais reverente aqui, vou ficar mais na minha, né, mas você não está sendo um fingido ali, você está adotando uma postura que para essa situação é mais adequada. Então são técnicas ali que você vai usando nas negociações, nas reuniões e você vai aprimorando. Mas não sei você doutora, se você percebe ali ajudando, né, tantos advogados ali, né, o que que você vê que o pessoal, puxa, um erro muito comum, o que que eles mais erram aí nas conduções dessas reuniões? Já, para mim, o pior de todos é quando o advogado vende o furo da furadeira. Quem me disse isso uma vez foi um professor meu, Horácio Poblete. Fiz uma mentoria de vendas, ele com, enfim, Fernanda Moreira também, há algum tempo. E ele me falou isso e me marcou. O que acontece? Ninguém acorda um belo dia e fala: Meu Deus, que vontade de comprar uma furadeira que faz um furo perfeito na parede, que tem um, sei lá, um aço assim, assim, assado, e fala das peculiaridades da furadeira. A pessoa que acorda e quer comprar a furadeira, quer pendurar um quadro na sala porque vai receber a sogra e quer fazer um impacto positivo aí na visita. A mesma coisa do advogado. Ninguém acorda um belo dia e fala: Meu Deus, que vontade de contratar um advogado para fazer um mandado de segurança. Que vontade de contratar um advogado para fazer uma defesa. Ninguém pensa isso. A pessoa que vai até um advogado quer ter o seu problema resolvido. Aí ele chega lá e tem um advogado falando: Então, eu vou fechar com você uma minuta de defesa, eu vou fechar com você 2 reuniões, um parecer, 2 horas disso e disso. Fica falando das especificidades do serviço.
Pra Uhum. mim, isso ali matou. Matou, porque ali você tá virando de fato um número, você tá virando preço. Você não tá fazendo uma venda de valor. Você tá se reduzindo ali a se você tá vendendo um mandado de segurança que o seu cliente não sabe nem o que é, inclusive, qualquer advogado poderia fazer. Então ele vai pegar o seu valor, vai comparar com o seu vizinho, vai embora, você vai ficar chorando falando: "Meu Deus, a advocacia não dá dinheiro, realmente. Que droga que eu escolhi essa profissão". Mas é simplesmente porque você não soube, conduzir o seu cliente para que ele percebesse isso. E não é vendendo o furo da furadeira ou, no nosso caso, vendendo a petição, vendendo o rito. Nossa, eu já peguei, assim, teve cliente que veio até mim, que me contratou, e chegou a me encaminhar o áudio da outra advogada que ele estava negociando. Um áudio de 5 minutos, a mulher falando: "Não, porque aqui a gente vai alegar prescrição intercorrente, e aqui a gente vai ter que analisar se vai Nossa. suspender ou não vai suspender". Uhum. E aí meu cliente falou literalmente, falou: "Doutora, eu não quero decidir, eu quero que você decida pra mim, eu não entendi nada que ela disse". Então, assim, o cliente não quer e os advogados fazem isso. A maioria. Você senta com o cliente e acreditando que você vai passar autoridade se você explicar o direito inteiro pra ele, aí você fica ali falando sobre o que você vai fazer pra resolver. E ele não quer saber. Eu fiz um vídeo uma vez, eu falei literalmente, eu falei: "Não diga para o seu cliente como você vai resolver o problema dele, ele não quer nem saber. Só diga que você vai resolver". Então não venda o furo da furadeira, pra mim é isso, sabe? Não, perfeito, perfeito. É exatamente aquela questão até da diferença ali do vendedor do tirador de pedido, né. Então, tirador de pedido não é só na advocacia que tem isso. Lá na Casas Bahia também tem. Tem o tirador de pedido. Chega lá: "Tem TV?" "Tem, tem essas aqui, A, B, C. Essa é X 1000, essa é Y 1000 e essa aqui é tanto". "Ah, tá. Não, beleza, vou querer essa aqui". "Ah, essa aqui então passa no caixa, né". E tirou um pedido, né, falou: "Ó, vendi uma TV, vou bater a meta do mês". Não, tirou um pedido, por sorte, você sofreu uma venda. É. Sofreu uma venda, na verdade, né, acabou Caio Carneiro sofrendo uma fala venda. que o tirador de pedido é um presente de Deus, né, que vem É, você acabou Deus fala: sofrendo uma "Tome, meu venda. filho". Exatamente. O vendedor que vai vender a TV, que ele perguntaria? Ele não vai falar das TVs, da resolução, do peso, da última tecnologia. O foco é no cliente. "Ô, meu cliente, pra que você precisa dessa TV? Pra que seria? Você é pra ver novela? É pra ver futebol? Você gosta de videogame? É pra jogar videogame? Que é?", né. E aí: "Ah, não, eu gosto de jogar videogame". "Ah, não, então, e que jogo que você joga?". "Ah, jogo tal". "Ah, eu também jogo". Ó o rapport aí. "Nossa, Aham. você passou aquela fase lá, né?". "Passei". "Não, difícil, né? Você viu que vai lançar o outro?". "É, não, gostei do vendedor". "Poxa, eu tô gostando, ele se parece comigo, né, legal". "Não, ó, pra jogo, olha aqui, ó, eu mesmo vou comprar essa TV aqui, ó, tá na minha lista aqui". Eu só vou tô esperando ainda, esse ano eu vou comprar. Olha esse aqui, ó, porque pra jogo, ainda mais pra jogar o jogo tal, né, ó, ela tem um sistema de som aqui, tal, 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 que olha, vai parecer que você tá lá dentro, né, vai ser sensacional. Então, pra jogo, se é isso que você quer, olha, é essa aqui, ó, vendedor. Fez todo um Isso, contexto pro cliente, então ele vendeu aquilo que realmente era para o que o cliente, ia precisar. Ele não ficou falando de, a tela de LCD e a frequência e não sei o quê, e o componente e a parte técnica, né. Então é justamente, ele tá vendendo a transformação. Ele vendeu a pessoa se imaginando com aquela TV, se imaginando naquele cenário, né. Então na advocacia é a mesma coisa, não é sobre o produto que você vende, não é o serviço que você vende, é sobre o problema que você resolve. Vou até repetir. isso, Nunca é sobre o produto que você vende, e sim sobre o problema que você resolve. Então, trazer essa comunicação na narrativa ali de uma apresentação, de uma proposta, sem dúvida vai fazer toda a diferença. E eu vejo que, você, doutor, tem muita experiência prática, né, ajuda já vários advogados, nesse sentido, né, vários advogados já te procuram. E hoje você tem alguma, enfim, um treinamento, alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido? Fica à vontade para falar um pouco mais de como que você ajuda os advogados nesse tema. Ai, que bacana. Tenho minha mentoria, assim, de carreira pra eu coloco ali, mentora de advogados que sabem vender. Então é uma mentoria para advogados que buscam empreender na advocacia ou para advogados que já empreendem na advocacia e buscam melhores resultados. E eu falo muito sobre vendas, eu falo sobre negociação, que é um assunto fora de vendas, não está dentro, são habilidades diferentes, mais complementares, e eu sou apaixonada também por esse tema. Enfim, é basicamente, ajudar o advogado a construir de fato uma advocacia rentável e lucrativa. E além disso, tem um projeto aí que está saindo do papel também, eu vou lançar em breve aí o meu curso de vendas, mas isso aí foi só um spoiler, porque ainda não Olha aí, foi em não primeira tem a mão. data oficial ainda, mas vai vir aí também. Legal, não, então
precisamos deixar aí onde que o pessoal te encontra, até para saber dessas novidades. Você tem um Instagram, enfim, compartilha com a galera Tenho aí. sim. É Natália Pimentel, com 2 As na primeira oportunidade. E aí lá eu compartilho tudo, e além da minha advocacia real, minha rotina todos os dias e, enfim, os conteúdos que eu compartilho também são bem direcionados para essa área de vendas e de negociação. Beleza, maravilha. Até para facilitar, vamos deixar aqui na descrição desse episódio, né, o perfil da doutora Natália, como vocês conseguem encontrar ela lá e acompanhe. Com certeza, você, advogado que está nos acompanhando aqui, precisa aperfeiçoar, fala, poxa, realmente, talvez da parte de direito eu já tô legal, o que está me faltando é justamente persuasão, comunicação, né, conseguir transformar esses contatos que já estão chegando até mim aqui em contratos, né, e cobrar honorários melhores, fechar negócio sem precisar dar desconto, enfim, técnicas comerciais. Então, já caminhando já para o final, doutora Natália, faltou a gente falar alguma coisa? Quer deixar uma dica final, um recado final para o pessoal? Fica à vontade. Eu penso que é isso, gente, isso que a gente conversou. Olhem para o pilar, para o setor comercial do seu negócio, e se eu pudesse deixar, você pediu algumas dicas, né, mas essa vai ser a única dica que eu vou deixar aqui hoje, que é: defina uma rotina comercial também. Defina um horário na sua agenda para você fazer prospecção de clientes, porque os clientes não vão vir. Se você depender de indicação para a sua advocacia vingar, você vai ficar patinando, você não vai construir algo relevante. Então, traga para a sua rotina, não apenas estude como conduzir uma reunião, isso também, isso é muito importante, mas pouco a gente falou sobre prospecção aqui, que é a primeira etapa do funil, mas a etapa que você vai alcançar o seu cliente, coloque um horário na sua agenda reservado para você se dedicar ao setor comercial do seu escritório, porque, ele também é muito importante, mas é muitas vezes negligenciado aí pelos advogados, né. Exatamente, exatamente. É o que eu sempre falo, se você tá só ali cuidando do problema dos outros, atendendo as empresas, né, e resolvendo as questões dos outros, os problemas dos outros, quem que tá cuidando da sua advocacia? Quem que tá fazendo a sua advocacia crescer? Até se você tá fazendo só a sua advocacia funcionar, quem que tá fazendo ela crescer? Então, ter um tempo bloqueado na agenda, isso é fundamental, porque é sempre assim: "Não, semana que vem", no marketing é a mesma coisa. "Não, semana que vem eu vejo essa questão do marketing", né. "Puxa, aquela questão o nosso site tá ruim, eu tô sem site", "Não, semana que vem eu vejo", né. E eu vou sempre é que surgiu um cliente aqui, eu vou atender primeiro o cliente, depois eu vejo isso, né. E esse deixar para depois, né, vai custar muito caro, vai custar muito caro mesmo. Então é super importante, concordo, é uma baita dica aí de trancar a agenda, e os clientes que você tem, não são só os clientes que você ganha. Muitos advogados trabalham só assim, mas na verdade é os clientes que você ganha por indicação, porque bateu na sua porta, né, somado com os clientes que você conquista. E esse conquistar vem de vários caminhos, de fazer uma prospecção, né, e também de fazer um trabalho de atração desses clientes, de marketing. Falando até de funil, é muito comum falar funil de vendas, funil de marketing, né? Esse funil de atração de clientes, o que eu gosto muito é o funil em Y, que não existe um só único caminho para você conseguir novos clientes. Ah, não é só com o Google, não é só com o Instagram. É um dos caminhos, é uma forma de você atrair por ali. Mas também deságua do outro lado. E o que eu vou para cima, que eu tento marcar uma visita, tento marcar uma chamada para fazer uma proposta, para entender o problema, também deságua ali, né, tudo é gol, né, gol de cabeça, gol de falta, gol de escanteio, tudo é gol. Então, existe esse inbound e existe o outbound também. Existe você receber esses clientes através de um trabalho de marketing e tem também a prospecção ativa. O que você não pode é não ter nenhum dos 2 e depender os clientes que você tem é só fruto ali de clientes que você ganha pelo acaso, pelo destino e esperar que isso automaticamente vá trazer algum crescimento para sua advocacia, só ficar dependendo de indicações de clientes. Então, excelente dica aí para a gente finalizar. E eu gostaria de concluir, doutora Natália, com uma pergunta, bem pessoal, não tem a ver com o nosso tema, não tem a ver com vendas, mas tem muito a ver com você. Então, é uma pergunta mais filosófica, né, muitos advogados são pegos de surpresa, mas eu acho que você já vai sair bem aí. Então, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para Natália ainda criança, o que que você falaria para ela? Você vai alcançar tudo aquilo que você acredita que vai. Continue estudando muito,
fazendo o bem, sendo realmente honesta e ética, que você vai conseguir chegar onde você pretende aí. Maravilha, maravilha. Excelente, um ótimo recado aí, não só para a pequena Natália, mas também para você, nosso colega que nos escuta. E eu agradeço mais uma vez a audiência, a sua participação também. Doutora Natália é um conteúdo muito rico, dicas muito práticas. Sigam lá, acompanhem o trabalho da doutora Natália. E fica o nosso convite final para você, advogado, que está nessa situação de, puxa, preciso melhorar nas vendas, e também preciso melhorar na geração de oportunidades, na geração de demanda, preciso de pessoas chegando aqui no meu WhatsApp para eu ter essa chance de aplicar as técnicas de vendas e fechar mais contratos. Não deixa de conferir o link que está na descrição desse episódio, ver como que a Bonafide pode te ajudar. Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.